Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, reta final da campanha, reta final para esse segundo turno. Domingo agora, dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. É muito importante que você não perca esse dia, que você não deixe de votar, que você não abra mão do seu direito de voto. Nós, como cidadãos, precisamos estar atentos, nós precisamos, nesse domingo, dia 30, irmos votar. Por quê, gente? Porque senão o PT volta. Eu acho que é raso simplesmente nós falarmos isso e simplesmente dizer, porque o Lula não pode assumir. É raso também, a gente precisa aprofundar mais esse debate, a gente precisa ir mais fundo, porque não basta você chegar numa pessoa que está indecisa ou numa pessoa que vai votar no Lula e você dizer, sabe, ter argumentos vagos assim e falhos por muitas vezes. A gente precisa chegar e argumentar com palavras firmes, com respeito, com educação, mas com argumentos fortes, né? Que realmente a gente consiga virar esses votos. Bom, vamos lá. Se a gente partir do princípio que o eleitor do Lula ele não vai votar no presidente Jair Bolsonaro, então a gente tem que trabalhar pelo menos para esse cara votar nulo. E para quem está pensando em votar nulo ou em branco ou se abster da votação, nós precisamos virar esse voto. Porque assim, é escandaloso o quanto esse Partido dos Trabalhadores ele é podre, ele está completamente corrompido, né? Na essência dele, ele já vem corrompido por causa dos princípios, por causa da ideologia. Mas se nós formos aprofundar um pouco o que esse governo fez, o que ele abraça aqui na América Latina, quais são os países que ele abraça, o que ele tem como princípios e ideais, por si só, isso já é destrutivo. Então a gente tem que apresentar isso e todo o esquema de corrupção que esse partido, encabeçado pelo Lula, orquestrou no nosso país, o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Então a gente precisa mostrar com argumentos, sermos enfáticos com a verdade. Esse é o nosso papel. O papel da direita é ser verdadeira. Nós não podemos agir com fake news, com mentiras, porque esse não é o nosso papel. Beleza? A gente vai tratar 3 assuntos aqui. Primeiro assunto, nós vamos falar sobre Roberto Jefferson e o que isso, de alguma maneira, a esquerda tentou imputar ao presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar também sobre as inserções políticas que aconteceu no país, esse escândalo que foi denunciado pelo ministro das Comunicações do presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos falar também sobre censura. Vai ser esses 3 assuntos que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, beleza? Já te inscreve no canal, já ativa as notificações, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo. Vamos lá, gente, é reta final. A gente não pode esmorecer agora porque o outro lado está focado em eleger o Lula. Então nós da direita nós não podemos agora esmurecer ou achar que, puxa vida, o sistema está corrompido. Agora que nós vamos trabalhar para mais forte ainda para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, virando votos, continuar ali incentivando aquelas pessoas que ainda talvez, eu vou votar no presidente, mas eu não sei não sei se vai acontecer alguma coisa boa ou não, vai ser tudo a mesma coisa. Não, galera, agora é hora de foco total na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a nossa missão enquanto brasileiros nesse momento, beleza? Vamos lá então. Primeiro assunto, Roberto Jefferson. O que aconteceu? O Roberto Jefferson gravou um vídeo falando da ministra Carmen Lúcia, ministra do STF. Teceu ali críticas pesadíssimas em relação a ela, fez críticas pessoais, foi ofensivo com as palavras. E aí o Alexandre de Moraes expediu ali um mandado de prisão. Daí prisão realmente no presídio, ele estava em prisão domiciliar, né? Então que a Polícia Federal o buscasse e levasse para um presídio de segurança. E aí ele já sabia disso. O Roberto Jefferson, as pessoas ali até um certo momento trataram ele como bobinho, né? Poxa vida, olha o que aconteceu, foi pego de surpresa. Não, ele não foi pego de surpresa. Ele escreveu uma carta porque ele já sabia que iria preso. Toda essa movimentação, ele estava com tudo premeditado. É um cara extremamente articulado, não é à toa que foi deputado, participou de todo o esquema de corrupção ali do Mensalão, então ele já sabia o que iria acontecer. Mas então ele foi preso, né? A polícia chegou na casa dele ali para prender, a Polícia Federal, ele recebeu a polícia a bala, jogou granada, foi um circo total o que aconteceu. Entretanto, a motivação para a prisão dele é inconstitucional. Não existe na Constituição brasileira, eu estou com ela aqui do meu lado, não existe nela nada que ampare a atitude do Alexandre de Moraes. Inconstitucional é a palavra que nós temos que usar para a atitude desse ministro, que é o mesmo presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E depois a gente vai falar, vai ter mais link ainda com o Alexandre de Moraes ali na frente. Então assim, gente, é um absurdo total
que a nossa Constituição seja rasgada todos os dias por quem deveria ser guardião dela. Os guardiões da nossa Constituição pegam a mesma e rasgam todos os dias com as atitudes deles. Até esses dias, o Alexandre de Moraes fez um tweet lá e eu fui lá e comentei. Aproveita o momento enquanto tu está em rede social e vai lá e lê a Constituição. Porque eu creio que ele não conhece. Eu quero acreditar que é desconhecimento da Constituição, não ser outra coisa. Então não vou falar aqui, porque a gente sabe o que acontece com quem joga muito pesado contra os ministros. A gente não pode, né? Mesmo que a nossa Constituição fala sobre liberdade de expressão, a gente sabe o que acontece aí com as pessoas que jogam contra os ministros, né? Os supremos, né? Então o Roberto Jefferson já sabia da chegada dele, sabia que seria preso e tudo mais. Mas é inconstitucional. Mas isso tudo, gente, foi orquestrado de maneira a tentar desestabilizar o governo de Jair Bolsonaro, o governo do presidente, tentando colocar o Roberto Jefferson como um aliado na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Sendo que a gente sabe que ele não é aliado e nunca foi. Até o UOL tentou ali de alguma maneira fazer um link, né? Porque tem muito leitor de manchete, infelizmente, no nosso país, pessoas que não abrem para ler a reportagem ali, para tentar entender qual é o contexto. E aí, como essas empresas, essas mídias, né, militantes, sabem que o brasileiro é assim, então eles jogam manchetes, as pessoas leem a manchete e já saem ali mandando tese para tudo que é lado sobre assuntos que elas nem sabem e nem dominam. Aí o cara vai lá e me coloca bem assim, né? O jornalista ali, ou o jornaleiro ali do UOL vai lá e faz um link entre o Bolsonaro e o Roberto Jefferson, os dois apertando a mão ali, fazendo um link como se eles estivessem juntos nessa campanha. O próprio Janones, né, falou, tem vídeo vazado dele aí, falando que para os militantes, quando a gente for falar sobre o Roberto Jefferson, linka ele não como conhecido do Bolsonaro, mas como quem faz parte da campanha para a reeleição do Jair Bolsonaro. E depois ele teve que fazer um vídeo desmentindo isso, que o Roberto Jefferson não faz parte, coisa nenhuma. Mas enfim, então tudo isso orquestrado pelo Alexandre de Moraes, por esse ministro que não tem medo de nada e nem de ninguém, porque ele sabe que nada acontece com ele, ele pode fazer o que bem entende e que nunca acontece alguma coisa, ele não sofre nenhum tipo de pressão. Eu espero que com essa nova composição do Senado, ele pelo menos sinta a água batendo no queixo, ele entenda que ele tem que apenas cumprir o que está na Constituição, ponto final. Ministro não é popstar, eles têm que entender qual é o papel deles de ministros dentro desse contexto de STF, também como presidente do TSE, qual é o papel dele. Bom, tentaram de alguma maneira desestabilizar o governo, a mídia fez todo um complô ali para tentar tentar aproximar ali o Roberto Jefferson do presidente Jair Bolsonaro, mas eles não esperavam o que aconteceu nessa segunda-feira à noite. Bom, vamos lá. O ministro das Comunicações do presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Faria, ele chamou uma coletiva de imprensa e ele disse que tinha uma bomba para lançar. E qual é essa bomba? Bom, foi descoberto através de uma empresa, eles fizeram uma auditoria, né, em cima das inserções políticas, que é aquele momento em que o político tem ali para falar nas rádios, nas televisões, quando a gente vê ali a propaganda eleitoral gratuita, então é obrigatório, eles não têm como não colocar, por exemplo, ou tecnicamente não teriam, né? E aí foi descoberto que 154 mil inserções a mais, o candidato do outro lado teve a mais que o presidente Jair Bolsonaro. Foi descoberto também ali a porcentagem em cada estado, e por óbvio foi descoberto que boa parte foi no Nordeste e muito concentrado na Bahia. Ora, veja você, aonde o Lula teve a maior vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro. 154 mil inserções a mais o PT teve em relação ao PL, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O que é um escândalo total. Total, é um absurdo. Se fossem colocar em horas em apenas uma emissora, daria 52 horas ininterruptas, 52 ou 54 horas ininterruptas de programação do presidente Jair Bolsonaro. Gente, isso é um escândalo. É 4 por 1. A cada 4, 3 seria do Lula e uma seria do presidente Jair Bolsonaro. O Lula cuspindo todas aquelas mentiras, todo aquele plano de governo destruidor dele, mas para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, essas pessoas acabam comprando essa ideia por falta de conhecimento, e eu entendo também essas pessoas, e aí eles acabam se aproveitando disso. Essas emissoras, agora também saiu que as emissoras não estavam recebendo. Bom, se não está recebendo, então faz algum tipo de crítica, expõe essa situação, mas não, preferiram se abster ali e ficar lançando então a propaganda apenas do Lula. 3 para 1, gente. É um escândalo, é um escárnio na cara da sociedade o que está acontecendo nessas eleições.
Elas estão completamente manchadas. Manchadas por essa esquerda, manchada por esse Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes. Esse cara foi colocado pela esquerda no poder. Esse cara não tem medo de nada que tenha acontecido hoje. Infelizmente, nós estamos reféns desse STF e nós estamos reféns agora do Alexandre de Moraes também presidindo o TSE. Isso é um escárnio com a população, isso é um escárnio com a sociedade. E agora, o governo federal ali, representado pelo Fábio Faria como ministro das Comunicações, está tentando entrar, já mandou os ofícios lá para o Alexandre de Moraes. E olha o que o Alexandre de Moraes ele disse. Bom, vocês precisam apresentar mais provas, porque se vocês não apresentarem mais provas, vocês estarão incorrendo em crime eleitoral. Gente, para tu ter noção do tamanho do escárnio, do tamanho do absurdo que esse cara falou, é o seguinte. Pensa que tu tem um carro, e aí um ladrão roubou o teu carro. Aí tu vai na polícia, tu chega na delegacia, olha, eu vim aqui registrar um boletim de ocorrência, roubaram o meu carro e tudo mais. Aí o policial olha pra ti e fala assim, bom, tu vai ter que ir atrás de mais provas que o teu carro foi roubado. Quem roubou o teu carro? Tu vai ter que explicar por que o teu carro foi roubado, por quem foi, como que foi, porque senão tu estará incorrendo num crime. É assim, a vítima se torna o criminoso nesse processo. Gente, se não é assim um absurdo total o que nós estamos passando, eu já não sei mais. É tão triste esse cenário e tão apavorante para nós que as pessoas que em algum momento estavam pensando talvez em votar nulo, branco, se abster do voto, gente, olhem o que cada um dos candidatos está fazendo e por quem eles são basicamente representados. O Lula defende todas essas ditaduras no entorno do Brasil aqui. Defende Nicolás Maduro, defende Ortega, defende o Hernández da Argentina, abraçado com Mujica, iniciou o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Assim, olhem esses países, olhem como eles estão hoje, as pessoas comendo lixo na Venezuela, vindo para o Brasil em debandada. Roraima, o presidente Jair Bolsonaro teve uma grande vantagem em relação ao Lula, porque lá eles recebem muitos venezuelanos, então eles entendem esse contexto do comunismo, o quão destrutivo ele é. Então assim, olhem quem eles se abraçam, olhem toda essa campanha política suja que a esquerda está fazendo. Se você não gosta do presidente Jair Bolsonaro pelas falas, né, da maneira que ele se expressa, tudo bem, ele já pediu perdão também por isso, ele reconhece que muitas vezes se expressa mal. Mas entre se expressar mal e fazer o mal, existe um abismo muito grande, gente. E que nós não podemos cair nisso. Olha o que uma jornalista, pseudo-jornalista, falou sobre a filha de 11 anos do presidente Jair Bolsonaro. Falando um palavrão pra ela, imputando que quando ela se veste bem, ela parece uma prostituta. Mas dando uma palavra de baixo calão. Sabe? Olhem esse cenário caótico que nós estamos passando. Aí a gente vê tudo isso que aconteceu ali, tentando imputar o Roberto Jefferson ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, com essas inserções políticas a mais, 154 mil a mais pro outro lado. E agora toda essa censura que a gente está vendo. Gente, Constituição. Aqui, Constituição da República Federativa do Brasil. Ela fala no 5º capítulo, no artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Não sofrerão qualquer restrição. E o que a gente está vendo? Nós estamos vendo esse escárnio. Augusto Nunes afastado da Jovem Pan. A Ana Paula Henkel também, em apoio ao jornalista, também saiu do ar. Fiuza foi retirado do ar também. Foram afastados. Zoe Martins já tinha sido afastada também pelo cuidado da emissora em daqui a pouco não falar coisas que o PT entrou no TSE e eles escolheram o direito deles de falar. É um momento escuro da nossa democracia. Nós estamos passando por um momento extremamente obscuro do nosso país. Nós não podemos nos calar nesse momento. Você e eu, nós precisamos juntos trabalhar para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Você que talvez se absteve no primeiro turno, vote nesse segundo turno. Olha quem está tentando de alguma maneira calar as pessoas e o outro lado, mesmo sendo chamado de genocida, fascista, nazista, ainda assim ele não tira o teu direito de xingar ele. Vote naquele que vai permitir que você continue o xingando. Olha todo esse cenário desenhado. O establishment, que é o sistema, ele está abraçado no Lula. A mídia tradicional já escolheu o candidato, o sistema escolheu o candidato, abraçado com ministros do STF, com TSE, toda essa patota abraçada para não reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
Nós que sempre nós dissemos abertamente que nós somos roubados pelos políticos, somos enganados pelos políticos. Você viu todo esse sistema acontecer, todo o teatro de tesouras, PSDB e PT se degladiando e depois se abraçando no final. Agora você vê todo esse cenário lutando contra o presidente Jair Bolsonaro. Tudo que você sempre criticou está lutando contra um único candidato. Você acha sinceramente que essas pessoas eles querem o teu bem? Que eles querem o melhor para o nosso país? Gente, é hora de nós refletirmos. Reflita, você que não votou no primeiro turno, votou branco, votou nulo, e também você que está na luta por virar esses votos, mostre esse vídeo para os teus amigos, mostre esse vídeo para aquele cara que ia votar no Lula, para aquele cara que ia votar nulo, branco, que ia se abster do voto. Gente, vamos virar esse jogo, vamos derrubar o sistema, mas derrubar o sistema de maneira limpa, porque o sistema não é limpo. E nós, como direita, nós vamos trabalhar para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro de maneira limpa e honesta. Esse é o nosso papel enquanto cidadãos de bem. Nós somos patriotas e acima do presidente Jair Bolsonaro está a nossa nação, está o nosso povo. Então que nós lutemos juntos para que o presidente seja reeleito, para que ele continue trabalhando pelo bem do nosso Brasil. Não pela figura do Jair Bolsonaro, porque eu vi um vídeo muito interessante que até o Ricardo Ventura fala, né? Ele diz, o Jair Bolsonaro e o Lula eles vão morrer. O que fica é a ideologia. Pensa no futuro que você quer para os teus filhos, para os teus netos. E aí você bota na balança se é o que o Jair Bolsonaro representa ou se é o que o Lula representa. Beleza? Inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, curta esse vídeo também. Comenta aqui se tu concorda, se tu discorda de mim. Se for dentro de um respeito no campo democrático, a gente debate aqui embaixo também. Não tem problema nenhum. Vamos pra cima, dia 30 de outubro, é 22, é presidente Jair Bolsonaro. E eu conto com cada um de vocês, beleza? Deus te abençoe.